Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Inside. Pra quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Rogério. E nesse vídeo aqui eu vou analisar o novo trailer final aí da série de The Last of Us, que vai estar chegando aí no dia 15 de janeiro na HBO e na HBO Max. E essa aqui vai ser uma análise totalmente livre de spoilers, então pra quem nunca jogou The Last of Us e tá boiando aí assistindo esse trailer, não sabe sobre o que a série se trata exatamente, eu preparei uma mega análise aqui das principais cenas que a gente tem aí nesse trailer, e tudo livre de spoiler, então você que nunca jogou, bora acompanhar esse vídeo aí que tá muito massa, e eu separei o contexto aí das principais cenas que a gente tem aí nesse trailer. E se você chegou no canal por esse vídeo aqui e ainda não conhece o conteúdo que eu produzo aqui no Inside, já aproveita pra se inscrever aí embaixo se você é fã de The Last of Us, ou se você tá conhecendo The Last of Us agora, através da divulgação aí da série, já aproveita pra se inscrever aqui no canal, já ativa o sininho das notificações aí, porque aqui no Inside vai rolar uma cobertura completa aí de toda a série de The Last of Us, que vai começar em janeiro e vai até março, então o negócio vai ser insano aqui no canal. E já aproveita aqui no começo do vídeo, já deixa o like aí rapidinho aí embaixo também, isso mostra aí pro YouTube que você gosta do conteúdo aqui do canal, deixa o like aí rapidinho que vai estar me ajudando demais, beleza? Então pra começar, a gente tem algumas cenas aí no trailer que mostram um pouquinho do dia do surto, que foi quando a infecção do fungo Cordyceps se espalhou de vez pelo mundo, dando início aí ao apocalipse no mundo de The Last of Us. Então a gente vê várias explosões, muita correria, tem um monte de gente infectada nas ruas, e essa parte inicial aí da história, né, que mostra um pouquinho de antes do surto, ela vai servir pra apresentar pra gente o protagonista, ou um dos protagonistas de The Last of Us, que é o Joel. E depois de todo esse caos rolar, vão se passar 20 anos, e aí a gente já vai ver o Joel vivendo numa zona de quarentena em Boston, e agora ele já é um contrabandista junto com a Tess, que é uma outra personagem aí que é bastante importante também. E aí o Joel e a Tess, trabalhando como contrabandistas, eles vão receber um trabalho da Marlene, que é líder de um grupo rebelde, e eles vão ter que levar a Ellie, que é essa menininha aqui que aparece bastante no trailer, pra um outro lugar. Sobre a Marlene, esse grupo rebelde aí que ela lidera, eu vou falar um pouquinho melhor daqui a pouco, porque vai ser importante também. Então aqui a gente já tem duas informações importantes aí que a gente vê nesse trailer. Então a primeira seria em relação a esse trabalho que eles pegam, né? Porque diferente dos outros trabalhos que eles pegam como contrabandistas, dessa vez a carga, né, que eles vão ter que levar pra um outro lugar é uma menina, que no caso, igual eu falei pra vocês, é a Ellie, que é a outra protagonista aí de The Last of Us junto com o Joel. Só que num certo momento aí eles vão começar a se perguntar, né, por que que eles estão levando essa menina pra um outro lugar, por que que essa menina é tão importante assim, por que que ela precisa tanto assim de proteção, né, pra Marlene ter contratado eles pra levar ela com segurança até um outro lugar. E isso é justamente o que tá acontecendo nessa parte aqui do trailer, né? A Tess tá perguntando pra Ellie por que que ela é tão importante assim, pra que eles fossem contratados pra levar ela em segurança pra um outro lugar. Why are you so important? E aí, então, que a gente vê no trailer essa informação aqui que é muito importante pra história e que, pra ser sincero com vocês, eu não imaginei que eles fossem mostrar isso num trailer, porque a gente vê aqui nessa cena que a Ellie foi mordida já tem algumas semanas e ela não se transformou em um daqueles zumbis, né, daqueles infectados que a gente vê na série. Então, nessa cena aqui, eles estão descobrindo que a Ellie é imune. Igual eu falei pra vocês, eu não imaginava que eles fossem mostrar isso na divulgação da série, mas pra quem ainda não sabia, é por isso que a Ellie é tão importante aí na história junto com o Joel, porque a Ellie, ela foi mordida por um infectado, só que o fungo acabou não evoluindo nela, então a Ellie é imune à infecção do fungo Cordyceps. E aí acaba rolando um conflito também entre eles, né, quando a Ellie revela isso pra eles, porque de início o Joel acaba não acreditando que ela é imune. E a gente vê nessa cena aqui, né, ele falando pra Tess que se ele vê ela tendo algum espasmo, que é uma das primeiras reações aí que a pessoa tem quando ela é infectada, ele fala pra Tess que se ele vê ela tendo algum espasmo, eles vão ter que tomar alguma atitude em relação a isso, né? E aí a gente tem essa parte aqui que mostra a Ellie debochando da situação, e isso mostra muito do que a Ellie é nos jogos, porque nos jogos de The Last of Us, a Ellie é exatamente isso, ela é uma personagem muito sarcástica, ela gosta de tirar sarro com tudo, ela tá sempre fazendo piadinha, tentando fazer o Joel rir, já que o Joel é um cara bem durão, né, bem fechado, ela sempre tá tirando sarro do Joel e tentando fazer ele rir. Então aqui já dá pra gente ver que eles estão mantendo bastante da essência da personagem que a gente vê nos jogos de The Last of Us, né? She so much as twitches. E aí a segunda informação importante sobre esse trabalho que eles recebem, né, que eu tinha falado agora há pouco pra vocês, é que esse trabalho, né, de levar ele pra um outro lugar é dado pra eles pela Marlene, que é a líder de um grupo rebelde chamado Vagalumes. Esse grupo aí dos Vagalumes, eles são um grupo de pessoas que são os únicos no mundo que ainda tentam buscar uma cura, né, criar uma vacina pra infecção do fungo Cordyceps. Então é por isso que esse grupo aí dos Vagalumes, né, em toda a divulgação aí da série, vocês estão vendo eles falando bastante desse grupo, é por isso que eles são tão importantes, né, porque eles ainda buscam
buscam criar uma cura. E aí já dá pra vocês começarem a entender também por que a Ellie é tão importante pros vagalumes, né? Porque como eles buscam criar uma cura, criar uma vacina, com a Ellie sendo imune, eles conseguem estudar, né, essa mutação que o fungo Cordyceps sofreu nela, e aí eles conseguem estudar o que aconteceu com ela, pro fungo não ter evoluído, e assim eles conseguem tentar criar uma vacina. Então é por isso que a Ellie é tão importante em The Last of Us. E aí com o Joel e a Tess recebendo esse trabalho da Marlene, eles vão ter como missão levar a Ellie até o prédio do Congresso em Boston. Só que até eles chegarem nesse prédio do Congresso, meus amigos, vai acontecer muita coisa. E a gente até vê algumas dessas coisas no trailer, né? Como, por exemplo, toda essa sequência onde eles estão no museu lotado de infectados. Então a gente vê uma sequência bem grande deles nesse museu aí, picotada durante todo o trailer. Só que qualquer coisa que eu tentar falar aqui pra vocês sobre essa parte deles no museu, vai ter spoiler. Então é uma parte aí que eu recomendo que vocês esperem um pouquinho pra assistir lá na série, caso vocês ainda não tenham jogado. Porque igual eu falei, qualquer coisa que eu tentar explicar aqui pra vocês sobre essa sequência vai ter spoiler. Então eles vão passar aí por toda essa parte desse museu que tá lotado de infectado, igual eu mostrei pra vocês. E aí depois de passar por essa parte, a gente já vê no trailer também a parte em que eles vão estar chegando lá no prédio do Congresso. E cara, melhor do que falar é mostrar pra vocês, então eu vou até colocar aí na tela lado a lado pra gente comparar. Porque essa cena aí deles atravessando de um prédio pro outro numa tábua, cara, o negócio tá idêntico ao jogo. Eu tô até colocando aí na tela pra vocês, pra quem nunca jogou, pra quem nunca viu essa cena. Parece que os caras tiraram do jogo e colocaram na série, tá muito igual. E aí depois deles atravessarem aí de um prédio pro outro, a gente já vê então eles chegando finalmente no prédio do Congresso. E aí é uma outra parte importante da história que também não tem como eu explicar aqui pra vocês o que vai acontecer, porque aí teria spoiler de novo. Quem já jogou sabe bem o que vai acontecer, é uma parte muito importante da história. O que dá pra eu adiantar aí pra vocês dessa parte do Congresso é que nessa parte a Tess vai acabar decidindo não seguir junto com a dupla, e a partir daí a jornada vai continuar só com o Joe e com a Ellie. E essa aí vai ser a parte principal então da história. Tudo isso que eu falei vai ser meio que no começo assim da história de The Last of Us, e aí depois a gente vê a parte principal assim da história de The Last of Us, porque a gente vai ver o Joel e a Ellie seguindo sozinhos aí e dependendo um do outro aí pra sobreviver enquanto eles vão atravessando os Estados Unidos inteiro. Então essa é a parte principal aí da história de The Last of Us. Só que ao contrário da Ellie, que igual eu mostrei pra vocês, é uma personagem mais brincalhona, que gosta de ficar tirando sarro das coisas, o Joel já é um personagem muito mais fechado, né, mais frio. Ele é uma pessoa muito fria e ele evita a todo custo criar um vínculo afetivo com a Ellie. Tanto que a gente até vê ele falando isso no trailer, né? Ele deixa claro que pra ele, a Ellie é só uma carga que ele tá levando de um ponto pro outro. I'm not family. No. You're cargo. E aí, durante essa longa jornada aí que os dois vão ter atravessando os Estados Unidos, a gente vai ir conhecendo alguns outros personagens aí que também são bem importantes. Só que aí, sobre esses outros personagens aí que aparecem no trailer, também não tem como eu comentar tanto assim, porque também teriam spoilers aí do que acontece no jogo. A gente vê bastante do Bill no trailer, que é um dos meus personagens favoritos aí de The Last of Us, e ele tá apontando uma arma pro Frank, que é um personagem que só era mencionado no jogo, mas que não chegava a aparecer. E o legal é que agora o Frank já foi confirmado aí como um personagem recorrente em The Last of Us, então a gente já sabe aí que o Frank vai ter bastante destaque, enquanto no jogo, igual eu falei pra vocês, ele nem chegava a aparecer. O Bill, ele é um cara bem paranoico, então é bem comum a gente ver ele falando sozinho, é muito engraçado também. E ele comanda uma cidade inteira sozinho, ele tem uma cidade inteira vazia só pra ele, e toda essa cidade que o Bill comanda, ela é toda cercada por armadilhas que o Bill fez. Então a gente vê nessa cena lá do primeiro teaser da série, o Bill apontando uma arma pro Frank que tá dentro de um buraco, então é bem provável que o Frank tenha caído em uma dessas armadilhas aí do Bill. Só que agora, nessa nova cena aqui do trailer, dá pra gente ver que o Frank já tá fora dessa armadilha. Tem até uma escada ali atrás do Frank, que ele deve ter usado ali pra sair. Então tudo indica que essa cena aqui que a gente vê no trailer é a cena de quando os dois estão se conhecendo. E o legal é que, igual eu falei pra vocês, toda essa parceria aí entre o Bill e o Frank não é uma coisa mostrada no jogo. No jogo de The Last of Us, o Bill só vai mencionando em alguns diálogos que ele tem esse parceiro aí que chama Frank. Então essa cena aí, né, onde os dois estão se conhecendo, que a gente viu no trailer, e essa outra cena aí do trailer também, onde o Bill tá baleado e o Frank tá tentando proteger ele, tudo isso aí é coisa nova, é coisa que não apareceu no jogo e que a gente vai tá vendo agora na série. Então toda essa parte aí do Bill com o Frank, talvez o passado aí do Bill também, tudo isso aí vai ser novidade não só pra vocês que nunca jogaram The Last of Us e que vão tá conhecendo agora pela série, mas vai ser novidade também pra gente que já jogou The Last of Us, então isso aí vai ser muito massa. Tem uma cena rápida aí do trailer também que mostra essa mulher dando à luz, e eu fico muito feliz
feliz porque, assim, tem 99% de chance de eu ter acertado aí uma teoria. E muito provavelmente essa mulher aí que a gente vê nessa cena deve ser a mãe da Ellie. A Ellie é uma menina órfã e a Anna, que é a mãe dela, ela só é mencionada em alguns diálogos do jogo também. Só que ela é uma outra personagem que não chega a aparecer. E eu não acho que teria motivo pra série mostrar o nascimento de alguma outra pessoa que não fosse a Ellie, né? Que, igual eu falei pra vocês, é muito importante e que pode aí de alguma forma salvar a humanidade. Isso sem contar na semelhança dessa atriz aí com a Bella Ramsey, né? Parece muito que ela é a mãe da Ellie. E uma curiosidade legal também é que essa atriz aí que aparece nessa cena é a Ashley Johnson, que é a atriz que deu vida a Ellie nos jogos de The Last of Us. Então tanto a voz da Ellie como a captura de movimentos da Ellie nos jogos foi feita por essa atriz aí que a gente vê nessa cena. Então pra mim faz muito sentido que aí na série de The Last of Us a Ashley Johnson faça essa participação aí, sendo a mãe da Ellie, que é uma personagem que não chegou a aparecer no jogo, mas que pode aparecer aí pra dar ainda mais profundidade aí na personagem da Ellie. Eu acho que ia ser muito massa. E por falar em atriz do jogo aparecendo na série, a gente vai ter um ator do jogo que vai estar aparecendo na série também. Então nessa cena rápida aqui do trailer, a gente vê um monte de cara armado, que também não dá pra eu comentar sobre essa cena aqui, porque também teria spoiler. Mas a gente vê ali na esquerda o Troy Baker, que é o ator que deu vida ao Joel nos jogos de The Last of Us. Então olha que massa, né? O cara que deu voz e que atuou como Joel nos jogos de The Last of Us, agora na série vai estar interpretando um cara que é inimigo do Joel. Então eu tô doido pra ver isso aí rolando também. E aí no trailer a gente vê eles mencionando que o grupo dos vagalumes tá trabalhando em uma cura em algum lugar do oeste, igual eu tinha falado pra vocês. E a gente tem essa cena aqui que mostra um casal de personagens novos, então tá aí mais uma coisa nova na série. E o Joel tá pedindo uma orientação pra eles sobre como chegar no oeste. E o Marlon, que é esse personagem novo, ele fala pro Joel de uma forma irônica pra ele ir pro leste. Então de um jeito meio irônico, ele tá falando pro Joel desistir dessa jornada aí e não ir lá pro oeste porque ele sabe o que tem por lá. E de acordo com a descrição desse casal de personagens novos, eles moram sozinhos no meio do deserto em Wyoming, e o hospital onde os vagalumes estão trabalhando em uma cura fica em Salt Lake City, em Utah. Então olhando aqui no mapa, dá pra ver que essa parte vai ser bem perto do final da série, já que o Joel e a Ellie já vão estar bem perto de chegar nesse hospital aí dos vagalumes, que é o maior objetivo deles. E aí o trailer termina mostrando uma horda de infectados, e esse bichão que aparece aí no meio é um bloater, que pelo menos no jogo é chamado de verme ou de baiacu. E esse aí é um dos estágios mais avançados da infecção do fungo cordyceps, então pra pessoa chegar nesse estado aí demoram anos. E essa aí é outra coisa também que parece que eles tiraram do jogo, porque o negócio tá idêntico. E o mais legal também é que todos os infectados aí da série de The Last of Us não são feitos por CGI, isso tudo aí é maquiagem. E o cara que tá cuidando aí da maquiagem dos infectados na série de The Last of Us é o Barry Gower, que pra quem não sabe é o cara que fez o Night King em Game of Thrones e é o cara que fez o Vecna de Stranger Things também, então já dá pra entender aí por que o negócio tá tão bem feito, né? Igual eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu foquei aqui em explicar o trailer de um jeito sem spoilers aqui, pra respeitar aí todo mundo que nunca jogou The Last of Us e que vai estar conhecendo The Last of Us pela série agora. Então eu peguei as principais cenas aí do trailer pra explicar pra vocês, pra contextualizar as cenas aí do trailer, sem dar nenhum spoiler aqui de coisas importantes aí que vão acontecer durante a história aí de The Last of Us. Eu espero demais que vocês tenham gostado aí então da minha análise, e eu quero demais saber de vocês aí o que vocês acharam desse trailer. E pra quem tá conhecendo The Last of Us agora, eu quero saber também se vocês têm alguma teoria aí do que vocês acham que vai acontecer. Bora aí trocando uma ideia aí nos comentários, que eu tô doido pra saber aí a opinião de vocês aí sobre esse trailer. E se você é fã de The Last of Us, ou se você tá conhecendo The Last of Us agora pela série aí da HBO, já aproveita pra se inscrever aqui no canal, já ativa o sininho das notificações aí também, porque eu sou muito fã de The Last of Us, eu tô muito empolgado aí com essa série, e igual eu falei pra vocês, vai estar rolando uma cobertura insana sobre a série aqui no canal. Então de janeiro até março, até o último episódio da série, eu vou estar cobrindo tudo aqui com vocês, fazendo muito vídeo, muita live. Então já se inscreve aí pra acompanhar a minha cobertura e já deixa o like aí também se você gostou da análise, que vai estar me ajudando demais, beleza? Aí na sua tela agora estão aparecendo outros 2 vídeos aqui do Inside, e eu aproveito também para agradecer demais a todos os membros e os apoiadores aqui do Inside. E se você quiser se tornar um membro e liberar benefícios exclusivos aí no canal, é só clicar no botão Seja Membro ou no primeiro link aí embaixo na descrição.